Começa agora o podcast A Liga. Notícias, curiosidades, entrevistas, opinião e tudo o que você precisa saber sobre os principais esportes do mundo. Apresentação: Thiago Bavaresco e João Reman. O estratégico e brutal futebol e o majestoso e calculista basquetebol. É sobre isso que vamos falar no podcast de hoje. A Liga, o seu podcast de esporte. Olá, meus amigos, meu nome é Thiago Bavaresco, estou ao lado do meu parceiro João Reman e hoje o Kisuko vai ferver. Um assunto que vários de vocês gostam, hoje a gente vai falar sobre NFL e também NBA. Assunto bom demais, né, Thiago? Isso aí, vamos comentar sobre as duas ligas estadunidenses aí. A bola oval voando nos campos e a redondinha laranja quicando nas quadras. Futebol americano voltando com tudo após a off-season e o basquete fechando as portas com incríveis confrontos de finais de conferência. A Liga. Futebol americano, abrimos a temporada do ano de 2020/2021 esse mês, no dia 10, com o jogo do atual campeão Kansas City Chiefs, ganhando de 34-20 sobre o Houston, Texas. De um lado o Patrick Mahomes, o MVP da temporada passada, e do outro Deshaun Watson. Dois novatos, mas com muita qualidade que podem brilhar muito nessa temporada. Você acha, Thiago, que o Kansas pode defender o seu título? Eu acho que com certeza vai defender seu título e pode sim chegar ao Super Bowl de novo. E essa temporada, né, que foi um tanto quanto questionada se iria acontecer ou não, por causa da pandemia, enfim, todo mundo já sabe, acabou ficando sem a pré-temporada, né? Mas agora já está acontecendo, tá tudo certo, e o Super Bowl LV55 está programado, né, para o dia 7 de fevereiro de 2021. Tomara que aconteça, né? E se acontecer, né, acho que vai, né, como a gente está conversando aqui, vai ser realizado lá no Raymond James Stadium, um baita estádio lá na Flórida. Isso, estádio do Tampa Bay Buccaneers, novo time do Giselo, né, do Tom Brady, o marido da Gisele. Será um domingo, com certeza, de tirar o fôlego, né, não só pelo jogo, mas também pelo famoso Halftime Show, né, que na temporada passada teve nada mais, nada menos que Shakira, Waka Waka, né, e a Jennifer Lopez cantando e dando um verdadeiro show, né? Já que estamos falando de Super Bowl, explica aí um pouco pra gente sobre a NFL e um pouco como ela funciona aí, Thiago. Bom, a National Football League, que é como eles chamam a NFL, é a liga esportiva profissional de futebol americano dos Estados Unidos. Consiste em 32 times divididos igualmente entre duas conferências, que é a Nacional, a National Football Conference, e a American Football Conference. A NFL é uma das 4 grandes ligas esportivas profissionais estadunidenses e o principal expoente do futebol americano no mundo. Tanto é que ela leva o nome de futebol americano justamente porque nasceu nos Estados Unidos e é lá que ela tem a sua maior fama, né? A sua temporada regular é jogada por 17 semanas, de setembro a dezembro, com cada time jogando 16 partidas e tendo uma semana de folga. E para quem acha que 16 partidas é pouco, né? É muito difícil, é um jogo de muita intensidade e pouco tempo, né, para se recuperar. São 17 semanas que você joga ou na quinta, ou no sábado, ou na segunda-feira, e durante a semana é treino constante, né? E fora que tem aquele negócio de viagem que acaba cansando também, a gente sabe bem, porque a gente vive isso no futebol, né? Quando os times têm que jogar liberta com o Brasileirão, é complicado. Vai para outro país e tal, e é complicado, é bem complicado. Mas após a conclusão da temporada regulamentar, 6 times de cada conferência, né, 4 campeões de divisão e 2 times de repescagem, avançam para os playoffs, em uma competição de morte súbita, culminando na grande final que todo mundo conhece, mesmo não tendo intimidade com o jogo, que é o Super Bowl, que normalmente é disputado no primeiro domingo de fevereiro e coloca frente a frente os campeões da NFC e da AFC. Isso aí, então vai para os playoffs ainda na mesma conferência, os times de conferências disputam uma final entre eles para ver quem é o vencedor e quem vai disputar o Super Bowl, né? E ganhar aquele troféuzinho bacana, né? Que é muito bonito. Não é uma taça, na verdade, a gente não fala que erguem a taça, né? Erguem o troféu, porque ele tem a bola todo prateado lá, muito bonito. É muito bonito. E pra você que tá ouvindo aí, acha que o futebol americano não é muito conhecido, não é muito assistido, olha só o que a gente vai trazer agora pra você.
A NFL é a liga esportiva com a maior média de público do mundo. São 67.591 por jogo. É muita coisa, né? Uma galera vai aos estádios aí. Realmente o povo da cidade onde fica os times comparece em peso. A gente sabe que eles vão em peso pro estádio para prestigiar o seu time, né? E além de tudo isso, né, o Super Bowl, que é aquele evento final que a gente estava comentando, é um dos eventos entre clubes esportivos com maior audiência do mundo, né? Tradicionalmente traz grandes shows no intervalo das partidas, como a gente falou antes da Shakira. As atrações deste ano, junto com a Shakira, foram, além da Jennifer Lopez também, né? Foram o Bad Bunny, o J Balvin e a M. Maribel Muniz. Acho que acertei o nome dela. Acho que é isso também. Não sou muito conhecido dela, mas eu acho que é isso aí. Então a gente vê como não é só uma final de um esporte, né, João? Envolve um show ali, todo junto, mágico, que mexe com a galera mesmo. E, cara, não sei se tu já assistiu um halftime show, um show do intervalo. Já assisti. Tu repara a preparação que eles têm, porque tudo acontece em 15 minutos e é uma loucura, bicho. E pra montar e desmontar é... Pra trocar de roupa, não sei como é que fazem, né? Se todas as mulheres fossem assim. Imagina também, Thiago, a mega produção que tem, né, pra você transmitir um jogo como esse. Fora que eles montam um palco em cima do gramado, então tem que ter aquele cuidado pra não estragar também o gramado, né? Que é uma situação bem complicada depois pros jogadores, né? Isso. Tem que ter esse cuidado, como você bem lembrou. E para transmitir esses jogos, a NFL tem a parceria e o acordo com as emissoras, né, lá dos Estados Unidos. Isso. Que é a CBS, a ESPN, a Fox e a NBC, né? Que a NBC também é uma emissora do governo, né? Isso. É uma emissora do governo lá dos Estados Unidos. Para assinar o serviço de pay-per-view, como você está acostumado a assistir o Brasileirão aí pelo Premiere, ou assinar a Fox Sports, o Esporte Interativo, a parceria deles é com a DirecTV. Isso, para você, não só por aí, para você brasileiro, não tem acesso a isso, a ESPN brasileira transmite alguns jogos sim, e agora a Fox também está transmitindo. A Fox também, né? Mas para você que é fã mesmo de coração, que acompanha todos os jogos, tem a opção do Game Pass. NFL Game Pass é um serviço que você paga por temporada e você lá tem acesso a não só todos os jogos, como conteúdos exclusivos da NFL. E continuando aqui no nosso assunto, né, a gente vai trazer agora os maiores campeões da NFL, né, que são ao todo 20 campeões. Primeiro colocado, né, é uma dupla, é o New England Patriots e o Pittsburgh Steelers, que tem 6 títulos cada um. Isso aí, são os maiores campeões. E para dar um parênteses aqui, contar que esses 6 títulos que o New England tem são 6 anéis. A gente fala do troféu, a gente falou que eles levantam o troféu. Cada jogador ganha um anel ao ganhar o Super Bowl, né? Um anel com diamantes lá, vale uma fortuna, vale uma casa, né? Então, esses 6 títulos que o New England tem, esses 6 anéis o Tom Brady usa nas mãos, meus amigos. Então, pensa numa mãozinha, cara. Meu Deus do céu. Tem que fazer um seguro próprio só pra mão. Só pra mão, né? Em segundo lugar vem San Francisco 49ers e Dallas Cowboys, com 5 títulos cada um. E você acha que o San Francisco tem chance de chegar à final mais uma vez? Olha, podia ter empatado com o New England e Steelers no ano passado, disputou com Kansas, mas acabou levando a pior, né? Tem chance sim de chegar, eu acho que tem um time com potencial para chegar de novo ao Super Bowl, mas vai ter que dar muita raça aí. E em terceiro colocado, né, chega o Green Bay Packers e o New York Giants, com 4 títulos cada um. Isso, são 2 gigantes também. Os Packers têm o famoso quarterback Aaron Rodgers e os Giants são uma franquia duradoura, derrubou o New England em 2 Super Bowls, então o New England poderia ter 8 títulos se tivesse ganhado só os 2 dos Giants aí, mas acabou perdendo. Em quarto a gente tem Los Angeles, agora Los Angeles, né, antigo Oakland Raiders, agora eles estão na cidade de Los Angeles. Temos também Washington Redskins, que agora não carrega mais o nome de Redskins, eles estão nessa de... Olha a formulação. Isso, brigaram na justiça por causa dos Redskins, envolve toda uma polêmica de índios americanos e tal. Eles acabaram perdendo esse nome, não perdendo, eles deixaram de adotar esse nome. Então eles estão em processo de colocar um nome novo aí. E a gente tem os cavalinhos pocotós Denver Broncos, que tem o seu logo, que é um cavalo pegando fogo lá, laranja mecânica.
Todos esses com 3 títulos cada um. São tricampeões, então. Tricampeões. Aí em quinto lugar, né, também tem mais um grande grupo. Isso. Miami Dolphins, Indianapolis Colts, Baltimore Ravens e Kansas City Chiefs, né? Atuais campeões da NFL com 2 títulos cada. A gente vê aí o Miami Dolphins, que teve um time muito bom lá na década de 70, 80 e tá aí com seus 2 títulos também garantidos. Tem muitos times, a gente fala, tem 32 times na NFL e a gente pode ver, só citando aqui, que falta muito time ter um título, né? A gente vai falar agora no item 6, os times que têm apenas um em sua carreira, né? Que são o New York Jets, os aviãozinhos aí de Nova York, Chicago Bears, Los Angeles Rams, Tampa Bay Buccaneers, que é o novo time do Tom Brady, New Orleans Saints, Seattle Seahawks e o Philadelphia Eagles. Todos esses têm apenas um título só. São o Atlético Mineiro da NFL. Isso aí. Bela comparação. E agora, né, vamos falar um pouquinho sobre o Brasil com o futebol americano, que tem aí um campeonato próprio, né, o Campeonato Brasileiro de Futebol Americano, que se chama BFA. Isso aqui para nós brasileiros, BFA, né? BFA é mais fácil, é melhor, né? É a competição nacional de futebol americano do Brasil, que foi criada pela atual Confederação Brasileira de Futebol Americano, que é a CBFA, como se fosse a CBF, né? É a mesma coisa, só acrescenta o A, que é futebol americano. O campeonato é atualmente organizado pela Liga Brasil Futebol Americano, que é a Liga BFA, sob chancela da CBFA, com 2 divisões, a Liga BFA Elite e a Liga BFA Acesso. É isso aí, como a gente tem lá na NFL, no futebol americano, aqui no Brasil a gente tem 2 conferências também, aqui chamadas de divisões. A gente tem a Liga Elite, BFA Elite e a BFA Acesso. Lá a gente tem a American e a National Football League, né? E então, anteriormente chamado de Liga Brasileira, era organizada pela Liga Brasileira de Futebol Americano, LBFA. Tá sempre nesses BFA aí, né? CBFA. Sempre nessa aí, né? A LBFA foi criada a partir de 8 times que jogaram um torneio Touchdown em 2009. A Liga Brasileira teve apenas 2 edições, nos anos de 2010 e 2011, com o final denominada Brasil Ball. Que criatividade, hein, João? Muito massa esse nome, devia voltar, hein? Fazendo a referência ao Super Bowl, né? Após a oficialização da Confederação Brasileira de Futebol Americano, o torneio passou a se chamar Campeonato Brasileiro de Futebol Americano, outro nome criativo. Claro, criativo. Com sua primeira edição em 2012 e a sua segunda edição em 2013. Você vê, né, que faz pouco tempo, né, que começou toda essa história aqui no Brasil. Faz pouco tempo, mas se a gente parar pra pensar, assim, são 10 anos, né? Já se passaram 10 anos. Faz 10 anos... Não digo 10, mas faz 8 anos que a gente não ouve falar. Eu sequer nem sabia que tinha BFA. Eu também não. Então, lá em 2014, a Confederação Brasileira criou a Superliga Nacional de Futebol Americano. Mais um criativo deles aí, intitulado como a primeira divisão. Mais um nome. Isso, mais uma. É a Série A do futebol americano brasileiro. E a Liga Nacional de Futebol Americano é a segunda divisão, daí a Série B. E em 2016, a CBFA publicou uma nota oficial sobre a unificação das equipes em um único campeonato nacional, contando também com as 16 equipes do torneio Touchdown. A CBFA, né, também reconheceu os títulos do torneio Touchdown como títulos de campeonatos brasileiros. Então foi uma tentativa deles juntar todo mundo e tentar ir pra frente. Puxando um gancho aqui, é o que aconteceu com o Mundial, né? A FIFA não queria liberar aqueles mundiais mais antigos. Que não se chamavam realmente Mundial, né? Mas acabou ficando por aí. Um comparativo para a gente entender realmente como funciona, foi bem parecido aqui também, né? Em 9 de julho de 2016, iniciou-se então o maior campeonato da história do país, com 30 times de 16 estados e mais o Distrito Federal divididos em 4 conferências na Superliga Nacional. O Timbó Rex, vou falar Timbó Rex, né? Porque é brasileiro. É brasileiro. Vence o Flamengo FA.
e conquista o inédito Brasil Ball e o bicampeonato nacional por ter vencido o torneio Touchdown 2015. Vou botar um ponto aqui, João, de novo, vou te atrapalhar, desculpa de novo. Imagina. A gente vai falar aqui, o Flamengo aparecendo de novo, né? A gente já comentou que o Flamengo investe muito em outros esportes. Não só no futebol, eles investem em basquete e estão aí também aparecendo no futebol americano brasileiro, né? Inclusive, né, no próprio vôlei, eles anunciaram, acho que um mês atrás por aí, a contratação do técnico Jorginho, né, que era da seleção brasileira. Olha então, só. É um investimento bem grande e bem legal, né, porque aí tem espaço, né, para todo mundo realmente nos esportes aqui nesse nosso Brasil. Isso, quem sabe motiva os outros times a também investirem, né? E começa o esporte aí cada vez mais pra frente, né? Porque, como a gente estava falando, é recente, né, essa situação do futebol americano. Então a gente imagina, por exemplo, daqui a 20 anos, já vai ser uma situação bem melhor e bem mais organizada do que já tá, né? Vai ser comum de se escutar, então. É verdade. A Superliga Nacional, então, ela registrou mais de 64 mil pessoas nos estádios durante a competição, com média de 656 pessoas por jogo. Olha só, Thiago, a diferença que a Superliga Nacional Brasileira teve em comparação com a NFL. Vou fazer aqui o ponto que 64 mil pessoas foram durante a liga inteira para o estádio, isso contabilizando todos os jogos. Isso é o que dá num jogo da NFL, né? E você falou aí que um time, ele tem 16 partidas, né, cada um? Isso. Então, 16 partidas com 60 e poucos mil pessoas já dá uma renda muito maior que 656 pessoas por verdade. jogo. O público por jogos representou 77% do público do Novo Basquete Brasil e 50% da Superliga de Vôlei na mesma temporada, em comparação, né, com outros esportes. Lá em 2017, na segunda edição unificada da Elite do Campeonato Nacional, intitulada agora como Liga Brasil Futebol Americano, os famosos nomes criativos como sempre, tornou-se a primeira edição na qual a liga homônima dos clubes, a Liga BFA, organizou a competição sob a chancela da CBFA. E a Liga Nacional, também chancelada pela CBFA, foi gerida pela liga homônima dos clubes, a LNFA, a Liga Nordestina de Futebol Americano. Então eram as duas divisões, né? Se dividia aqui embaixo e o Nordeste lá em cima como outra divisão. A partir de 2019 já mudou, a Liga BFA passou a organizar as duas divisões do Campeonato Brasileiro, a Liga BFA Elite e então a Liga BFA Acesso. Então é recente essa mudança e que fica mais próxima à NFL, né? Como fica muito melhor também, né? Para as próprias equipes, né? Até os nomes aí, por mais que é parecido, mas já melhorou, né? Deu aquela diferenciada do que era antes, né? Com certeza. E agora virando a página de novo, falando dos Estados Unidos, a gente falou de títulos. E olha só, os maiores campeões da NBA chegaram aos playoffs esse ano de novo, hein? Boston Celtics estão enfrentando o Miami Heat pela final da conferência. Inclusive hoje tem jogo, o terceiro jogo, né? Essa temporada da NBA que também foi complicada, sendo parada por causa da pandemia, da Covid e tudo mais, e retornada agora há pouco tempo. Parou no dia 15 de abril e retornou somente no dia 30 de julho. Caminhou até dia 15 de agosto para então entrar nos playoffs. E até o dia da gravação desse episódio, né, não foi decidida a data para o primeiro jogo da série final dessa tão sonhada taça, né? Isso, a gente vê que foi atípico porque a gente não está acostumado a ver agora a NBA rolando no mês 9, né, e tal. A gente sempre via a final acontecendo antes. Por causa da pandemia, a gente tá vendo os playoffs agora, tá vendo a final acontecer agora e o bicho tá pegando fogo pra caramba. Eles ficaram parados e mesmo assim estão jogando muita bola. Em alta intensidade. E como a gente falou da NBA, a gente vai falar um pouquinho sobre ela aqui para você entender melhor, que é a National Basketball Association, que em português é a Associação Nacional de Basquetebol. A abreviação oficial, todo mundo sabe, é NBA. É a principal liga de basquetebol profissional da América do Norte. Tem 30 franquias, 29 nos Estados Unidos e uma no Canadá. A NBA também é considerada a principal liga de basquete do mundo. Isso, a gente vê aqui que então ela tem sua origem estadunidense, mas a gente vê que tem um time jogando do Canadá, né? Pra ver como é diferente aí. Eu não sei o que aconteceu, eles incluíram os canadenses meio... Veio pro bolo. Maluco jogar no meio lá. Ah, faltava um cara pra fechar 30... E chama, vai lá no Canadá. O Canadá traz um pra cá.
Ela começa em meados de outubro e segue até meados de abril, né? Como a gente viu que foi a paralisação, né? Do ano seguinte. Cada time joga 82 jogos, João. Você vê que é muita coisa, né? Tá louco, é muita coisa mesmo. 82 jogos contra todos os outros, sendo que pode enfrentar alguns times 3 ou 4 vezes. Contra times da mesma divisão são sempre 4 jogos. Das outras divisões usa-se o mesmo sistema dependendo de quantas vezes enfrentou aquele time nas temporadas anteriores. Então é um sistema muito bem calculado e vai ao longo dos anos se adaptando, né? Apesar disso, o sistema de pontuação que classifica para os playoffs é válido apenas para as equipes da mesma conferência, ou seja, então as equipes que jogam entre si na mesma conferência contam pontos para chegar à final de conferência e daí chegar à final da NBA. Que aí a gente tá nos playoffs agora, né, na NBA. E os playoffs são mata-mata, né, pra você que não sabe, é mata-mata. E eles começam em meados de abril e seguem até meados de maio, né? Tudo isso mudou, como a gente já falou, por causa da pandemia. São séries melhor de 7, compostas por 8 times em cada conferência. O primeiro colocado de cada conferência enfrenta o último, o segundo o penúltimo, o terceiro o antepenúltimo, e assim sucessivamente. Os 3 campeões de divisão têm direito a ficar entre os 4 primeiros para mais jogos em casa, embora um time que tenha ficado em segundo na sua divisão, mas com um resultado melhor que um líder de outra, possa ter um posicionamento melhor. Os jogos eles são realizados de tal maneira: os 2 primeiros na cidade do time de melhor campanha, seguido por 2 jogos na cidade do outro time. Caso faça-se necessário outras partidas, elas serão disputadas alternadamente entre as cidades, sendo o time de melhor campanha o favorecido. Isso, então a gente vê que é diferente daquele bate e volta tradicional que a gente tem no futebol, né? O time que está com a melhor pontuação durante a liga, ele tem um mando de campo, mando de quadra, no caso, primeiro, né? Joga 2 partidas em casa e pode sair dando pontapé com 2-0 à frente do seu time oponente, o que é já uma grande vantagem, né? E você acha, Thiago, na sua opinião, que você jogando em casa é um fator bem que se assemelha ao futebol? Jogar em casa ajuda muito? Com certeza, eu digo isso porque como é quadra, é muito próximo, é tudo muito próximo tá acontecendo ali dos jogadores, então a torcida fica praticamente em cima deles, e os companheiros de equipe estão tudo ali do lado, sentadinhos, então não tem aquelas grades, é uma energia surpreendente. E é a torcida que sempre faz a diferença. Isso, motiva o time a jogar melhor, né? As finais da NBA, então, são realizadas sempre em meados de junho. Agora, como o João falou também, é atípico o ano, né? É disputada pelo campeão da Conferência Leste versus o campeão da Conferência Oeste. Então é praticamente o mesmo sistema da NFL, né? Os 2 campeões de conferência se enfrentam fazendo a final. Assim, os playoffs também é disputada em uma série de melhor de 7. Tem a vantagem do mando de quadra o time de melhor campanha na temporada regular, disputando em casa as 2 primeiras partidas e, se necessário, joga os outros jogos, os 5 e 7 jogos. E agora a gente vai trazer também algumas curiosidades, algumas informações legais sobre a NBA, como a gente trouxe antes da NFL. A primeira é que diversos prêmios são dados ao fim da temporada regular. O mais importante é o de MVP, Most Valuable Player. Acho que falei certo também. Acho que é isso mesmo. Concedido ao jogador que é considerado, por votação entre jornalistas, o melhor da liga na temporada regular. Após as finais, também ocorre uma eleição para o MVP da série final. Isso, então a gente tem o MVP da temporada e o MVP da final, né? Esses títulos aí, com certeza, Michael Jordan deve ter colecionado prateleiras, né? De títulos. Não só ele, como LeBron James e outros grandes jogadores, né? Desde 1951 é realizado um jogo amigável chamado de NBA All-Star Game. Geralmente ele passa aqui no Brasil, sabia, João? Não sabia dessa. Aquelas domingo de manhã que a gente costuma acordar e ligar a TV lá pra ver alguma sim, coisa. Tá lá Às vezes tá passando esse jogo. Ele é disputado após ocorrer um draft pelos capitões, né, dos respectivos times através do voto popular. Então é um confronto entre o time de um capitão contra o outro time. Outra curiosidade, né, são que 15 equipes que disputaram a NBA na década de 1940 acabaram extintas, uma das quais foi campeã em 1955, que é o Baltimore Bullets, já extinto. Então. Isso, extinto Baltimore Bullets. Vou trazer um gancho de volta, então, que a gente falou sobre o NBA All-Star Game.
Vamos falar também que tem esse jogo, é parecido, digamos assim, na NFL, né? Que é antes ocorre um jogo o Hall da Fama, que esse ano não ocorreu justamente pela pandemia, mas após a temporada tem um jogo entre os melhores jogadores de uma conferência contra os melhores jogadores da outra conferência. Então se formam 2 times com os melhores jogadores e eles se enfrentam. Só que geralmente é só um jogo para comemorar, assim, digamos assim. Fazer uma confraternização Isso, ali. sem muita Feio. rivalidade, só para brincar mesmo. E agora a gente vai trazer os maiores campeões da NBA. São ao todo 20 campeões. Primeiro, né, dessa vez solito, Boston Celtics com 17 títulos. Carregando aí todos os títulos nas costas, né, possível. Pensa só. Em segundo lugar, Los Angeles Lakers, um dos queridinhos da galera aí, tá com 16 títulos, time do papai LeBron James. Terceiro lugar, Golden State Warriors e também Chicago Bulls, com 6 títulos para cada um. Olha a diferença entre o segundo para o terceiro, são 10 títulos. Isso. Pelo menos 10 anos para alguém chegar nos Lakers. E nos Bostons daí são 11 anos, né? Muita coisa. E isso para Golden State e para Chicago Bulls. Já para Santo Antônio aumenta mais um, né? Que os Spurs têm apenas 5 títulos. Apenas não, já é bastante, né? Vamos dizer assim. E depois dos Spurs vem o Philadelphia 76ers e também, ficou bonita essa pronúncia, hein? É um nome difícil, mas ficou bonito. Difícil, mas ficou bonito. Também o Detroit Pistons e o Miami Heat, né? O seu time do coração, com 3 títulos para cada um. Tá aí, como a gente falou antes, na final de conferência, vai que ganha mais um, né? Mas ainda assim tá longe lá dos Boston Celtics. Vai demorar muito tempo para chegar lá. Os queridinhos de Nova York, os Knights e o Houston Rockets têm apenas 2 títulos cada um, mas também a gente fala aqui que não é todo time da NBA que tem título, então 2 títulos já é uma coisa. E os Knicks que eu gosto particularmente, dentre todos eles, os Knicks é o que eu mais gosto. Identifico bastante. Aí em sétimo lugar, né, vem mais um grupo. Vem a galera. O grupo do fundão, né? O qual eu e você éramos incluídos na escola, na época de escola. Porquê, né? Não é à toa que hoje estamos aqui falando sobre esporte, né? Porque é a única coisa que a gente fazia. Mas aí aparece o Washington Wizards, Oklahoma City Thunder, Atlanta Hawks, Cleveland Cavaliers, Portland Trail Blazers, Dallas Mavericks, Milwaukee Bucks, Sacramento Kings, Baltimore Bullets e Toronto Raptors. Me desculpe se eu pronunciei alguma coisa errada, mas todo esse grupo aí tem um título só. É justamente o que eu ia falar, né? Desculpe qualquer pronúncia errada, a gente é BR mesmo. BR. A gente é brasileiro, o que dá pra falar, né? Tipo, se fala... Os gringos falam Facebook, a gente tá aqui no nosso Facebook. WhatsApp é Zap. É o Zap pra nós e já era, né? Bom, se tratando então do basquete nacional, vamos falar de NBB ou NBB, como os gringos falariam. Que essa já é mais conhecida do que a Liga Brasileira de Futebol Americano. Essa você já ouviu falar. Isso, a gente vê até jogos passando na TV aí. Na Globo e tudo mais. Ocasionalmente eles transmitem esses jogos. A Liga Nacional de Basquete LNB foi fundada em 1º de agosto de 2008. Então a gente vê que é um ano só antes da Liga Futebol Americano. Futebol Americano, mas aparece mais, né? Não sei por qual motivo. É, verdade. Talvez o esporte influencia mais público. Vamos... até porque se você for levar em consideração, né, Thiago, na escola você joga basquete, não joga futebol americano. Então é uma coisa que vem, né? Se a sua escola dá pra você ir praticar futebol americano, seja grato, meu amigo. Que é poucas chances disso acontecer. Poucas chances. Reunindo as principais lideranças e os mais representativos clubes do basquete brasileiro, com o objetivo de reconduzir o esporte ao posto de segundo mais popular do Brasil, atrás apenas do famoso futebol. Que vai ser difícil, pelo menos no Brasil, né? A gente... ultrapassar. A gente tem o apelido de país do futebol, isso aí não vai acabar. Não vai mudar, né? Ela foi criada por 20 clubes fundadores. A liga é inspirada nos moldes da NBA, né? Mais uma vez buscando a referência lá fora. Isso. E era conhecida pela FIBA, né? A Federação Internacional de Basquete, como a Liga de Basquete do Brasil. O basquete é um dos esportes mais populares do Brasil, sendo que a seleção já foi uma das principais, né, da modalidade. Isso lá nas Olimpíadas, né?
Ao contrário de ligas anteriormente criadas, como a NLB e a ACBB, a Liga Nacional de Basquete tem a chancela de CBB, que a partir de então passa a cuidar apenas das seleções principais e de base. É uma liga organizada pelos próprios clubes e federações, em uma parceria especial com a TV Globinho. A Rede Globo, meus amigos. Como diria a voz marcante Famoso do Galvão Bueno. E a logomarca utilizada pela liga foi criada em um contexto de reformas para ser uma marca forte, bem resolvida e familiar à cultura do basquete. E realmente é uma logomarca bem legal, eu curto bastante essa logomarca aí. Para quem nunca viu essa logomarca, talvez é difícil, mas ela tem um jogador de basquete como se estivesse fazendo uma enterada na cesta, naquele verde amarelo clássico aí que a gente conhece, né? Amarelinho. A principal competição organizada pelo nosso, como a gente ia dizer, LNB. LNB, né? A gente LNB. Tá puxando o inglês agora. Agora que a gente falou tanto do inglês, tá puxando o inglês. É o Novo Basquete Brasil, a NBB. Uma competição que substituiu o Campeonato Nacional de Basquete a partir de 2009 e até 2019, então, né? Haviam sido organizadas 11 edições da Liga, sendo o Flamengo o maior campeão com 6 títulos. Não é por nada que a gente fala do Flamengo aqui, então os caras investem mesmo, tanto que são se reflete, né? Campeões, isso. O investimento se reflete. A Liga Nacional também criou o torneio Interligas de Basquetebol no ano de 2010, que é uma competição amistosa que reúne equipes das ligas profissionais de basquete do Brasil, a Liga Nacional de Basquete, e da Argentina, Associação de Clubes de Basquetebol. Olá, mano. Olha só. Um castelhano bonito. Bonito demais. O torneio teve 3 edições entre 2010 e 2012, retornando ao calendário de competições em 2019. No ano seguinte, em 2011, a Liga também criou a Liga de Desenvolvimento Olímpico, a atual Liga de Desenvolvimento de Basquete. Um campeonato que é disputado por atletas sub-22, que conta com as equipes do NBB, né, NBB, e outras equipes que formam atletas por todo o Brasil. Ou seja, tem uma categoria de base no basquete, a gente vê que é muito legal isso. É interessante, né, que incentiva as crianças a jogarem o basquete, né, e cada vez mais... Porque ser envolvido em um esporte é bacana, seja qual for, o esporte faz bem. Com certeza, eu acho que as crianças de hoje em dia têm que se envolver com o esporte, procure o esporte que você mais gosta e vá se envolver, porque é muito legal. A gente na escola, uns tarecos lá com seus 1,50 de altura e a professora metia a cesta de basquete no tamanho original... Meu amigo, era só balão. Era guerra em campo e eu poderia ter investido no basquete, né? Porque eu sou alto, a altura pra isso tu tem. A habilidade que me faltou no futebol, faltou também no basquete. Acontece, né? Talvez tu encontre um esporte que tu seja bom. Pois é. O teu esporte é falar no microfone. Tomaras que continue assim por muito tempo. Né? O Brasil, com partidas sendo realizadas por grupos em todo o território, né? A partir da edição de 2017, a LDB passou a ser uma competição sub-20. E em 2018, para valorizar ainda mais a LDB, a LNB, que é outra conferência, criou a Taça Interligas de Desenvolvimento. É tipo a interclasse do Brasilzão. Pensa só na peleia. Pensa na peleia, né? Que colocou em disputa o campeão da LDB com o vencedor da Liga de Desarrollo, equivalente à LDB da Argentina, né? Em maio de 2019 foi anunciado que a participação da LDB passaria a ser obrigatória para todos os clubes participantes da NBB. E será que aí, Thiago, também tinha água batizada aí dos hermanos? Vai saber, né? Esses caras aí com cada história pra cima da gente... E a rivalidade eu imagino que é a mesma, né? É a mesma, acho que deve ser a mesma, com certeza. Se tratando de Brasil e Argentina no esporte, sempre vai ter rivalidade. Isso. Em 2014, foi a vez da Liga criar a Liga Ouro de Basquete, que é uma divisão de acesso ao NBB, com o intuito de fortalecer ainda mais o basquete brasileiro e integrar cada vez mais clubes à LNB, né, que a gente falou antes, a Liga Nacional de Basquete. Na primeira edição participaram somente 4 equipes: Campo Mourão, Lins Basquete, Rio Claro e Sport. O campeão ganhou vaga para o NBB. Entre 2014 e 2019 foram 6 edições do torneio, com 6 campeões diferentes. Bem interessante essa informação, né? Isso. A gente vê títulos se repetindo nos outros países, aqui foi diferente. Diferente, né?
E a partir de 2020, a Liga Ouro será substituída pelo Campeonato Brasileiro de Clubes, organizado pela CBB. Em 2018, foi criada a Copa Super 8, que é um torneio de mata-mata que reúne os 8 melhores colocados do primeiro turno da NBB. E esse aí foi mais um conteúdo especial do basquete no Brasil. Isso aí, aquele papinho de brother agora no final aqui. Eu vou dar aquela deixa, vou comentar aqui que a BFA tem uma liga que comanda ela ali, cujo eu não lembro o nome, acho que é FABR, alguma coisa assim. Ela também incentiva o esporte regional, então tem, como a gente tem no futebol, tem os regionais, tem no futebol americano também. Então Santa Catarina disputa um título, Paraná outro, Rio Grande do Sul outro. Isso é muito legal de ver, né? Para que os times amadores possam disputar isso também. Dá uma chance, né, para crescer. Porque assim, se você gosta de futebol americano e, digamos assim, você mora em Santa Catarina, você vai ter a oportunidade de jogar esse esporte. Isso. Porque foi uma iniciativa muito boa, porque às vezes você não tem essa possibilidade, né? Você nunca vai poder jogar, nunca vai poder disputar, BFA, né? Isso. Aí foi criado esses torneios regionais com times, não são amadores já, não dá para classificar como amadores, porque um time que joga um regional já dá para se dizer que é profissional, né? E outra que a preparação do futebol americano é totalmente diferente dos outros esportes, tem totalmente que ser muito mais intenso, né? Treinamento, enfim. Preparação física muito maior, porque você acaba levando pancada, não tem porquê. E outra coisa que eu queria falar aqui é que a gente talvez veja... Por exemplo, eu vejo assim, o basquete, como você comentou, é um esporte aqui no Brasil que se desenvolveu mais que o futebol americano, né? Mas aí você para pensar, para jogar basquete tem que ter uma quadra. Para jogar futebol americano é só você ter um campo de futebol e já era, joga... Que é as mesmas medidas. Futebol americano, é isso. Tanto é que a gente, na BFA, se você for assistir a liga, você vê que os jogos, a maioria dos jogos ocorrem em estádios de futebol. Sim, são normais, né? Futebol normal aí depois... Faz as riscas lá e já é. Pronto. Põe os Y nos cantos e vamos jogar futebol, né? Então não é tão complicado assim de fazer, né? A única coisa que é mais complicado é você ter, né, um grupo extenso de pessoas que estejam, né, e gostem e que também estejam aptas a jogar, porque é um esporte de muito contato. É um esporte realmente de muito contato físico, né? E a gente falou aqui da BFA, inclusive tem agora um jogador na NFL, essa é uma curiosidade que eu vou dizer para quem não conhece aqui, na NFL são jogadores só dos Estados Unidos, por assim dizer. Mas tem um programa que leva jogadores do mundo inteiro para jogar na NFL. E tem um jogador brasileiro que está jogando lá. Está jogando, por assim dizer. Ele ainda não está relacionado entre os 55 jogadores do time dele, mas ele está lá, o nome dele está lá, é Durval Queiroz. Esse cara já fez história, né? Esse cara já fez história, inclusive ele apareceu agora no primeiro jogo da temporada do Kansas City. Ele deu uma palavrinha lá e o cara é super gente boa, joga bem pra caramba. Tomara que ele se dê bem lá, né? Tomara mesmo. Imagine daqui a uns 50 anos, digamos assim, deve ter mais brasileiros lá jogando, né? Porque agora começou uma onda muito boa de futebol americano aqui no Brasil. Esse cara vai ser como se fosse o Armstrong na Lua, né? Isso. O primeiro brasileiro... Pioneiro, né? No caso, o Armstrong foi o primeiro homem a pisar na Lua. Ele foi o primeiro brasileiro a jogar futebol americano nos Estados Unidos, na NFL. Um grande feito. A gente tem também o Cairão, o nosso kicker, o Cairo Santos. Pra tu ver, né, que como tem muito futebol aqui no nosso país... O Cairo, ele é filho, agora não sei dizer se a mãe dele é dos Estados Unidos ou o pai dele, ele tem, um dos dois é brasileiro e o outro é estadunidense. E ele nasceu aqui, mas foi morar lá, então ele joga na NFL. Ele é kicker, e a posição de kicker é aquele cara que chuta a bola no Y. Então pra tu ver como é influenciativo isso, né? Aqui, o futebol influenciou ele a... Porque lá eles não costumam jogar o soccer, que eles falam, né? É um esporte mais desvalorizado. Então ele foi influenciado pelo futebol aqui, foi pra lá e lá ele é kicker. Tanto que você vê, né, que as equipes de futebol americanas, futebol mesmo, né? Elas
começaram há pouco tempo nessa onda de futebol nos Estados Unidos. E a tentativa foi contratar jogadores astros, né? Tipo o Pirlo, Gerard, o Ibrahimovic. Isso. Enfim, todos esses jogadores aí, o Davi Villa. E não sei se está dando resultado, né, Thiago? Mas de fato é que há muito dinheiro envolvido, né? Porque se tratando de Estados Unidos, sempre vai ter muito dinheiro envolvido e... Dólares. E como você falou antes, a maioria daqueles campos, a maioria daqueles estádios recebe futebol americano e futebol. Então Isso. é bem interessante, né? Que você pode fazer uma parceria lá com o clube e tal, vamos jogar futebol e futebol americano. Agora que você comentou nisso, eu tô até pesquisando aqui para não falar besteira, mas tem um estádio que é de um time da NFL, eu posso estar falando besteira, tá? Mas o Century Link Field, que é o estádio do Seattle Seahawks, se eu não me engano é esse, ele pega jogos para as duas modalidades, tá? Ele tem... Se você jogar aí no YouTube, você pode ver uma time-lapse do bagulho rolando. O estádio tá prontinho para receber jogo de futebol americano e aí começa uma transformação. Arquibancadas se mexem, estádio troca grama, cara, é sensacional. Outra coisa, né? Ele tem quase a mesma idade que eu, vou me entregar aqui. Ele foi inaugurado no dia 28 de julho de 2002. Eu sou um pouquinho mais velho, mas foi próximo aí, dia 28 de julho de 2002. Mas você vê que é recente, né, João? É recente, você joga aí no YouTube, vê, cara, as imagens desse estádio. É lindo, né, cara? Lindo e é impressionante, cara. É de encher os olhos, massa. Tanto é que custou 360 milhões de dólares. Bom, se for parar para olhar para dois times, até que é um preço... Em comparação a tudo que foi gasto aqui no Brasil, né, na época da Copa. É verdade. E é um dos estádios mais barulhentos também, dos Estados Unidos. Isso que importa, né? Causa terremotos na equipe adversária. Isso que importa. Isso que importa. Torcida tem que fazer a diferença. Beleza, galera? Esse foi o nosso Papo de Brother aqui no final. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo de hoje sobre a NFL, NBA, NBB e a BFA também. Espero que vocês compartilhem. Se não quiserem, não precisa, mas dá uma força pra gente, né? E a gente trouxe esse episódio, né? Justamente porque semana passada a gente trouxe Seleção Brasileira e falamos somente de futebol. Então, pra você aí que gosta de futebol americano e NBA, hoje foi a vez de vocês. Saiba que seu espaço aqui tá marcado também, não tem E se você tem sugestão de tema, quero que vocês falem sobre tal coisa, então mande lá pra gente em algum lugar, no Instagram ou no Twitter aí, @podcastaliga, e mande pra gente. A gente vai com certeza pensar com muito carinho pra trazer pra vocês. Comenta no YouTube aí se você quiser, deixe seu like. E valeu, meus amigos. Muito obrigado pela audiência de todo mundo. Um grande abraço, até mais. Tchau. Valeu, um abraço, até mais. Podcast A Liga.